O caso real do jogo Clock Tower. Não é fácil contar essa história. É que envolve um jogo que fez bastante sucesso na década de 90 e muita gente vai pensar que sou louco, mas é tudo verdade. Antes de continuar, só quero dizer aos curiosos para não fazer o que eu fiz. Não jogue Clock Tower na madrugada do seu aniversário de 14 anos em hipótese alguma. Conto esta história como um aviso, não é para vocês desafiarem o jogo. Não brinque com um homem tesoura. Enfim, vou respirar fundo e contar minha história. Como eu disse, tudo aconteceu um dia antes de eu completar 14 anos. Até essa época, por causa da minha mãe super protetora, eu não podia jogar alguns jogos e nunca havia ficado sozinho em casa durante a noite. Mas nessa noite, um tio faleceu. Foi de repente, um acidente de moto, e velariam um corpo na madrugada. Minha mãe não queria me levar ao velório, achava que eu não tinha idade para ir a um lugar triste como esse. Eu também não fiz nenhuma questão, nem conhecia direito esse tio. E vamos falar a verdade, ninguém gosta de velórios. Talvez não exista ambiente pior no mundo. Na hora também, e agora você pode pensar que eu não deveria ter sido tão egoísta, mas vi a oportunidade de passar a madrugada sozinho e jogar os jogos que não podia quando minha mãe estava em casa. Daí eu disse que podia ficar sozinho, que já era velho o suficiente e que não faria nada perigoso. Ela não gostou nem um pouco da ideia. Chegou até a ligar para uma amiga ficar comigo, mas no final foi meu pai quem a convenceu. É melhor deixar ele sozinho do que com uma amiga que nem conhece direito, meu pai disse a ela. Depois de mais de 2 horas de discussão, ela foi convencida e me deixou ficar sozinho. Tive que escutar mais 2 horas de palestra, claro, falando sobre os perigos do gás do fogão, das facas e que eu não podia brincar na sacada. Morávamos numa casa de 2 andares e tínhamos sacadas nos quartos. Eram quase 11 da noite quando eles saíram. A última coisa que vi foi minha mãe gesticulando, dizendo para eu tomar cuidado. Mas o que poderia acontecer? Nessa hora, eu ainda não sabia que muitas coisas poderiam sim acontecer. A primeira coisa que fiz quando me vi sozinho foi encher um copão de refrigerante, colocar uns 5 pedaços de pizza num prato e subir pro meu quarto com esse monte de porcaria. Era muito bom estar sozinho à noite pela primeira vez na vida. Ninguém me mandaria dormir, eu poderia jogar o que quisesse. Sentei na cadeira de frente para o computador e fui fazer o download do jogo que mais tinha vontade de jogar na vida, Clock Tower. Quando entrei no site para fazer o download, tinha um aviso bem abaixo do arquivo que dizia: "Cuidado, este não é um jogo qualquer". Eu pensei 2 vezes, mas a verdade era que isso me deixava ainda mais empolgado. Queria ver por que tanta gente tinha medo de Clock Tower. Quando o jogo terminou de baixar, eu o abri, olhei no relógio e vi que era exatamente a meia-noite. Ou seja, eu estava fazendo naquela madrugada 14 anos. Achei isso bem legal, porque a protagonista do jogo também tinha 14 anos. Era um jogo muito assustador, de verdade. Não tinha trilha sonora, só dava para ouvir os passos da protagonista ou os gritos das suas amigas morrendo em algum lugar dentro daquela mansão mal assombrada. Mas o mais bizarro de tudo era o assassino do jogo, uma criança deformada, vestida num terninho azul bebê e carregando uma tesoura de jardim do tamanho de um cabo de vassoura. Ele perseguia a protagonista onde quer que ela fosse, abrindo e fechando aquela tesoura, e se a pegasse, conseguia parti-la ao meio ou perfurá-la no pescoço. Dava muito medo. Foi isso que aconteceu comigo. Numa hora, durante o jogo, eu me distraí e acabei sendo pego pelo Homem-Tesoura. Ele me perfurou na barriga e eu morri. Era para o jogo reiniciar, me dar outra chance de passar daquela fase, mas isso não aconteceu. Ele ficou ali parado com o Homem-Tesoura abrindo e fechando aquelas lâminas cheias de sangue e andando de um lado para o outro. Eu apertei todos os botões do teclado e nada aconteceu.
Depois cliquei no X do emulador que estava usando para jogar para fechar o programa, mas também não consegui. E também via que não tinha travado porque o Homem-Tesoura continuava andando de um lado para o outro e eu juro que ele havia começado a sorrir. Nessa hora, eu fiquei com muito medo. Nunca tinha visto nada assim na minha vida. Foi então que, num ato de desespero, desliguei o computador na tomada. Foi bom não ter aquela visão na minha tela. Estava entrando em desespero, mas por outro lado, o silêncio da madrugada, como o silêncio do jogo, me dava calafrios. Parecia que eu podia começar a ouvir os passos do Homem-Tesoura a qualquer momento. Eu precisava colocar alguma coisa no computador para quebrar o silêncio. Eu liguei o computador de novo e quase chorei quando vi o que apareceu. Lá estava o Homem-Tesoura. Só ele, sozinho, na tela. Eu não conseguia clicar em nada, não tinha o cursor do mouse, não tinha nada. Para meu completo desespero, o silêncio foi mesmo quebrado pelo barulho, lá embaixo no quintal, de alguma coisa rangendo. Eu sabia o que era. Havia escutado esse mesmo som por 40 minutos enquanto jogava Clock Tower. Era a tesoura do Homem-Tesoura. Nessa hora, eu saí correndo buscando o telefone. Precisava ligar para minha mãe. Quando o coloquei no ouvido, não tinha linha. Isso não fazia o menor sentido. Uma das coisas que minha mãe havia feito antes de sair era ver que tudo estava nos conformes e me dar um telefone de contato. Mas agora não tinha sinal. Nessa hora, a luz também caiu. Vi-me de repente no escuro e o barulho da tesoura aumentou. Eu corri de novo para o andar de cima e escutei que alguém mexia na maçaneta da porta de entrada, que eu não havia trancado. Me enfiei dentro do meu quarto, a tela do computador ainda mostrava o Homem-Tesoura, e me joguei debaixo da cama. Eu escutava os passos dele subindo a escada. Ele fazia questão de subir abrindo e fechando aquela lâmina, como se estivesse de propósito colocando na minha mente a imagem dele apertando a tesoura contra meu abdômen e me partindo em dois. A tela do computador e a luz da lua colocavam o quarto numa penumbra. Assim, debaixo da cama, eu consegui ver quando 2 tornozelinhos finos, branquelos e sapatilhas marrons entraram. Nessa hora, eu já chorava em silêncio. Os pezinhos ficaram ao lado da cama, então ele parou de abrir e fechar a tesoura. Eu vi os pezinhos dele ali, esperando que ele se abaixasse e me revelasse o seu rosto deformado que eu só conhecia pelo desenho do jogo. Ficamos assim por 1 minuto ou mais. Cheguei a pensar em fugir pelo outro lado da cama, mas não tive coragem. Foi então que ouvi um barulho e entendi que ele usava a tesoura para perfurar o colchão por cima. Se eu ficasse ali, morreria com certeza. Foi então que tomei a decisão de fugir, mas de repente, o portão abriu, as luzes se acenderam e os tornozelinhos brancos do Homem-Tesoura desapareceram. Fui salvo. Eu não quis saber de Clock Tower por 1 ano inteiro. Depois que me recuperei, fui pesquisar para entender o que aconteceu. Clock Tower foi um jogo feito com base num caso real que realmente aconteceu na Noruega. O filho demente de um homem muito rico matou todos os familiares com uma tesoura de jardim. Só quem se salvou foi sua irmã adotiva na noite em que completava 14 anos. Dizem, e eu pude confirmar, que o Homem-Tesoura persegue quem joga Clock Tower na madrugada do dia em que está completando 14 anos. Por favor, não façam como eu. Deixem Clock Tower em paz.